Na pequena cidade de Vila Esperança, havia um parque antigo, rodeado de casas simples e árvores centenárias. Era ali que, todas as tardes, o som das gargalhadas infantis se misturava ao farfalhar das folhas. Crianças corriam, brincavam de esconde-esconde, soltavam pipa e giravam nos balanços de madeira sob o olhar atento de algumas mães sentadas nos bancos de concreto. Mas, entre todas aquelas crianças, havia uma que se destacava por sua quietude. Clara tinha 8 anos e um olhar sereno, como se já tivesse conhecido a paz, muito antes de qualquer adulto. Seu vestido azul balançava levemente com o vento, enquanto ela caminhava com passos leves, até uma árvore específica, a maior e mais antiga do parque. Era uma figueira robusta, de raízes expostas e copa larga, que lançava sua sombra sobre um pedaço macio de grama. Aquele era o lugar de Clara. Enquanto os outros gritavam, riam e corriam, Clara se sentava ali, em silêncio. Juntava as mãos, fechava os olhos por alguns instantes e depois começava a falar. Não alto, não com pressa, mas com uma calma tão profunda que até o vento parecia parar para ouvir. Oi, Deus, sou eu de novo. Era assim que ela começava todos os dias. Não pedia brinquedos, nem coisas grandiosas. Contava sobre seu dia, agradecia pelo sol, pelas flores que nasciam no quintal e até pelas borboletas que pousavam em seus cadernos. Às vezes, apenas suspirava e ficava ali, sentindo a presença de alguém invisível, mas real demais para ser ignorado. Os adultos achavam curioso. Algumas mães diziam que era só imaginação, outras comentavam que ela era diferente, mas ninguém sabia o quanto aquelas conversas com Deus, feitas com tanta fé e pureza, estavam moldando algo extraordinário. Clara não se importava com os olhares ou comentários. Para ela, aquele lugar era sagrado. A árvore era como um altar e Deus era seu melhor amigo. Clara morava numa casa pequena de portão azul, com paredes pintadas de branco e janelas de madeira, que rangiam quando o vento soprava mais forte. A varanda tinha 2 cadeiras de balanço, antigas, onde sua mãe costumava bordar nas tardes mais frescas, e o cheiro de café com bolo sempre escapava pela cozinha, misturando-se com o perfume das flores que cresciam no jardim. O pai dela se chamava Joaquim, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil. Trabalhava como carpinteiro numa oficina no centro da cidade. Saía cedo, ainda com o céu escuro, e só voltava quando o sol já começava a se esconder atrás das montanhas. Mesmo cansado, Joaquim fazia questão de sentar com os filhos à mesa, ouvir cada detalhe do dia deles e, sempre que podia, contava histórias antigas da sua infância, regadas com risadas e ensinamentos. A mãe, Dona Lúcia, era o coração da casa. Cuidava de tudo com delicadeza, da comida, da roupa, dos estudos dos filhos, mas cuidava principalmente das pessoas. Sabia quando Clara estava triste só pelo jeito como ela mexia no arroz no prato. Tinha o dom de transformar um dia comum em um dia especial. Só com um abraço, um carinho no cabelo ou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o preferido de Clara. Clara tinha 2 irmãos. Gabriel, o mais velho, de 13 anos, e Sofia, de 6. Gabriel era protetor, daqueles irmãos que brigam, mas defendem. Sofia era uma mistura de anjo e tempestade, sempre inventando brincadeiras e espalhando brinquedos por toda a casa. Os 3 viviam como se o mundo fosse simples, seguro e cheio de possibilidades. A rotina era quase sempre a mesma. Café da manhã com pão quente, escola pela manhã, brincadeiras à tarde, dever de casa antes do jantar. E, claro, o momento mais esperado por Clara, sua ida ao parque para conversar com Deus. Ela não deixava de ir, nem nos dias mais nublados. Carregava um caderninho com desenhos e versículos que aprendera na escola dominical e, às vezes, levava pedacinhos de pão para alimentar os passarinhos que pousavam ao redor da árvore.
Era o jeito dela de amar o mundo em silêncio, em oração e com ternura. Aquela casa, aquela família e aquele pedaço de céu sob a árvore pareciam parte de uma mesma sinfonia suave. Tudo era simples, mas tudo tinha vida, sentido e presença. Mal sabia Clara que aquela rotina tão cheia de paz seria interrompida de forma inesperada e que sua fé, tão inocente e firme, seria colocada à prova de um jeito que ela nunca imaginou. Foi numa manhã de segunda-feira que tudo começou a mudar. Dona Lúcia acordou mais cansada do que o normal. Disse que sentia um peso no peito, uma fraqueza nos braços e uma tontura que vinha e ia como uma maré. Joaquim, preocupado, pediu para que ela descansasse, mas ela insistiu em continuar com as tarefas. Disse que devia ser só uma gripe ou talvez o calor dos últimos dias. Nos dias seguintes, porém, os sintomas pioraram. A disposição sumiu, a cor do rosto foi ficando pálida e os sorrisos que antes eram tão naturais passaram a ser forçados. Até mesmo o cheiro de bolo de cenoura desapareceu da casa e Clara começou a notar que havia algo diferente, algo que nem mesmo suas orações pareciam alcançar. Joaquim levou Lúcia ao médico. Primeiro, exames simples. Depois, exames mais profundos. As idas ao hospital se tornaram mais frequentes e a rotina da casa foi se desfazendo aos poucos. O silêncio começou a ocupar os espaços da casa, onde antes havia riso. As crianças comiam caladas, os brinquedos ficaram esquecidos nos cantos e até a cadeira de balanço da varanda parou de se mover. Clara observava tudo com olhos atentos, sem entender completamente, mas sentindo como só as crianças sentem que algo sério estava acontecendo. Até que, numa tarde cinzenta, Joaquim voltou do hospital com os olhos marejados. Reuniu os filhos na sala e, com a voz embargada, disse: "A mamãe está muito doente. Os médicos disseram que é algo difícil, complicado. Eles disseram que não tem cura." O silêncio que se seguiu foi cortado pelo choro de Sofia, pelo olhar assustado de Gabriel e pelo silêncio profundo de Clara. Ela não chorou. Apenas abaixou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo dentro de si. Depois, sem dizer uma palavra, levantou-se e saiu pela porta da frente, caminhando até o parque. Era quase noite. O céu estava pintado de tons escuros e o vento soprava mais forte do que o normal. Mas Clara sentou-se como sempre debaixo da árvore, juntou as mãos, olhou para o alto e começou a orar. "Deus, hoje eu não vim só conversar. Hoje eu preciso pedir. Eu sei que o Senhor escuta tudo e eu sei que pode tudo também. Então, por favor, cura a minha mãe. Eu preciso dela, a Sofia também, e o papai, e o Gabriel. A gente precisa dela aqui." E ali, naquela oração sussurrada no escuro, algo se moveu. Não no céu, não na árvore, mas no coração de uma menina que, mesmo diante da dor, escolheu continuar acreditando. Os dias que seguiram foram os mais difíceis que a família já havia enfrentado. Dona Lúcia passou a maior parte do tempo na cama. Os olhos, antes cheios de vida, agora mal se abriam. A respiração era fraca e a voz quase não saía. Clara levava flores do jardim para colocar no quarto da mãe e ficava ali, sentada no chão, segurando sua mão, contando como foi o dia mesmo que a mãe não respondesse. Às vezes, ela lia trechos da Bíblia infantil, que guardava no criado mudo. Outras vezes, apenas cantava baixinho hinos que aprendera na igreja com a avó. O clima na casa era de tristeza silenciosa. Joaquim tentava ser forte, mas o cansaço já lhe pesava nos ombros. Gabriel começou a passar mais tempo calado, e até Sofia, tão inquieta, andava com os brinquedos nos braços, mas sem brincar. Clara, mesmo pequena, parecia sustentar algo que ninguém mais conseguia: fé. Todos os dias, sem falhar, ela continuava, indo até a árvore. Mesmo quando chovia, mesmo quando o cansaço parecia vencê-la, ela estava lá,
Orava com mais força, com mais lágrimas, com mais esperança. Eu sei que o Senhor pode, Deus. Mesmo que todo mundo diga que não tem jeito, o Senhor tem. Eu creio no teu milagre. Naquela semana, Dona Lúcia piorou. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez horas. Sugeriram que a família se preparasse, que ficasse junto dela. Foi então que Clara fez algo diferente. Naquela noite, a mais escura que já haviam vivido, ela pegou seu cobertor, uma lanterna, e foi até a árvore. Disse ao pai que iria orar ali, e ficaria até Deus responder. Joaquim tentou impedir, mas ao ver os olhos determinados da filha, apenas assentiu com a cabeça, com o coração partido. A menina se ajoelhou debaixo da figueira, envolta pela escuridão e pelo frio da madrugada, e orou. Orava, chorava, e depois orava de novo. A cada palavra o céu parecia mais próximo. Ela não pedia com desespero, pedia com confiança, a confiança de quem conhece Deus de verdade, mesmo sendo tão pequena. Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor me ouvir. Eu sou só uma criança, mas o Senhor é meu pai e minha mãe. Precisa de ti, agora mais do que nunca. As horas passaram. A noite se arrastou devagar. E foi ali, quase ao amanhecer, que algo aconteceu. Clara sentiu uma brisa suave passar por ela, diferente de todas as outras. Era quente, mesmo naquela madrugada fria. E pela primeira vez, não sentiu vontade de falar. Apenas chorou. Não de tristeza, mas de paz. Ela levantou-se devagar, olhou para a árvore como se soubesse que algo tinha mudado e voltou para casa, com o rosto iluminado como quem carrega uma resposta no peito. Ao entrar em casa, o que viu fez seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Mas dessa vez, lágrimas de alegria. Dona Lúcia estava sentada na cama, pálida sim, mas desperta. Olhava ao redor como se tivesse acabado de acordar, de um sonho longo e pesado. Clara, disse sua mãe com a voz fraca, mas firme. Eu tive um sonho. Sonhei com você orando debaixo da árvore, e no sonho alguém me tocava. Foi tão real. Joaquim correu até ela emocionado. Os médicos, chamados às pressas, ficaram surpresos. Fizeram novos exames, repetiram e repetiram de novo. Não havia mais sinal da doença. Era impossível, diziam, mas Clara sabia. Tinha sido Deus. Os dias que se seguiram foram como uma primavera, inesperada depois de um longo inverno. A cada manhã, Dona Lúcia parecia mais forte. Começou a se levantar sozinha, a caminhar pelo quintal, a sorrir de novo. Os exames confirmavam o que os olhos já viam. A doença havia desaparecido. Era como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo, mas Clara sabia que não. Ela lembrava de cada oração, de cada lágrima, de cada palavra dita debaixo daquela árvore. O milagre era real e estava diante deles todos os dias. Logo, a rotina da casa voltou. O cheiro do café voltou a invadir as manhãs. A varanda voltou a balançar, com Dona Lúcia bordando e sorrindo. E em um sábado ensolarado, um cheiro familiar percorreu a casa. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Clara correu até a cozinha, os olhos brilhando. Fez o meu preferido, mamãe. Fiz, minha filha, o da minha menina de fé. O tempo passou, e a história da cura se espalhou pela vizinhança, pela cidade. Muitos vinham até a casa da família para ouvir o que havia acontecido. E todos se emocionavam com o relato da menina, que não desistiu de orar. Mas Clara nunca quis ser o centro da atenção. Ela continuou indo até a árvore. Agora, não mais com súplicas, mas com gratidão. Obrigada, Deus. O Senhor ouviu mesmo, quando ninguém acreditava. Obrigada por ouvir a minha voz pequena e por amar tão grande assim. Algumas semanas após o milagre, num fim de tarde calmo, Clara estava sentada como sempre embaixo da árvore. Os raios dourados do sol atravessavam os galhos,
pintando o chão com luzes e sombras. Ela falava com Deus, como fazia todos os dias, agradecia, contava seus sonhos, compartilhava segredos que só ele ouvia. Mas naquela tarde, algo diferente aconteceu. Clara ouviu passos leves, se aproximando. Quando olhou para o lado, viu sua mãe com o vestido simples de casa, os cabelos presos num coque apressado e um sorriso tímido no rosto. Dona Lúcia caminhava devagar, ainda se recuperando totalmente, mas com os olhos firmes, brilhando com a mesma luz que um dia ela já não tinha mais. Sem dizer nada, ela se sentou ao lado da filha, embaixo da figueira. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som dos passarinhos, sentindo o vento tocar os rostos. Aqui é mesmo um lugar especial, não é? Sussurrou a mãe, olhando para o alto. Clara assentiu, com os olhos marejados. Dona Lúcia então fechou os olhos e ali, pela primeira vez, ela orou debaixo da árvore da filha. Deus, eu te agradeço por me devolver a vida, mas acima de tudo, te agradeço por ter me dado uma filha que conhece o teu coração. Me ensina a ter essa fé simples e verdadeira. Me ensina a viver perto de ti, como ela vive. Foi um momento silencioso, mas cheio de eternidade. 2 gerações sentadas aos pés de uma árvore, unidas pela fé, pelo milagre e por um amor que nem mesmo a doença pôde interromper. A partir daquele dia, às vezes era Dona Lúcia quem ia até a árvore sozinha. Outras vezes, as duas iam juntas, de mãos dadas, e o que antes era o canto secreto de uma menina tornou-se o altar de toda a família. A árvore continuava ali, firme, lançando sombra e abrigo. E Clara, agora um pouco mais crescida, ainda se sentava ali com o vestido azul já um pouco curto, mas com a mesma fé nos olhos. E naquela cidade simples, muitos aprenderam a crer por causa da oração de uma criança. Porque às vezes, o céu se move por uma voz pequena quando ela vem do fundo do coração. Algumas pessoas acham que milagres são feitos de grandes gestos, relâmpagos no céu ou vozes audíveis vindas das nuvens. Mas às vezes, o milagre acontece de forma simples, no silêncio de uma oração sincera, na fé de uma criança ajoelhada, aos pés de uma árvore, no coração de quem crê, mesmo quando tudo diz que não. Clara não tinha palavras bonitas. Não conhecia todos os versículos, nem entendia os mistérios da vida. Mas ela sabia de uma coisa: Deus ouve, e isso bastava. Enquanto o mundo dizia que era impossível, Clara permaneceu firme. Enquanto os adultos se entregavam ao medo, ela insistia na esperança. E Deus, em sua infinita bondade, respondeu. Essa história não é só sobre cura. É sobre a força da fé pura. É sobre uma menina que acreditou e uma mãe que voltou à vida não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Talvez você hoje esteja enfrentando uma situação que parece sem saída. Talvez os diagnósticos sejam negativos, as portas estejam fechadas ou os dias estejam escuros demais. Mas lembre-se, há um Deus que ouve. Um Deus que se move, um Deus que, por amor, ainda realiza milagres. E, às vezes, tudo o que Ele precisa é que você se sente como Clara debaixo da árvore e fale com Ele. Talvez hoje você esteja vivendo a sua própria madrugada escura. Talvez esteja esperando um milagre, carregando no peito uma oração que ninguém mais ouve. Mas Deus ouve. E Ele se move, sim, quando encontra um coração que crê. A história da Clara é um lembrete disso. Que mesmo quando tudo parece estar perdido, ainda existe um Deus que age, que responde, que transforma. E quem sabe, hoje seja o seu dia de sentar debaixo da sua própria árvore e falar com Ele. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva, eu creio no Deus dos milagres. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e esperança como esta. E compartilhe com alguém que esteja precisando de uma palavra vinda do céu.
Porque quando a fé é simples, o impossível acontece.